Boa noite a todos. Hoje estamos recebendo o nosso querido irmão Nilton Vieira, que irá apresentar o capítulo 16, Incorporação. Boa noite, Nilton. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco no estudo dessa noite, para que possamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Então, como já foi mencionado, nós vamos estudar hoje mais um capítulo do livro Missionários da Luz, cuja autoria é um livro ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E o capítulo hoje para o estudo é o número 16 e o título Incorporação. Bom, nesse capítulo aqui, nós vamos verificar que André Luiz, ele é convidado, então, para participar de mais uma observação com o estudo do, da mediunidade, de como o processo mediúnico ele se estabelece e todas as relações, tudo que possa estar envolvido com esse mecanismo da mediunidade. E aqui nós vamos verificar que existe um contexto, uma história, em que está envolvido um espírito chamado de Dionísio. Esse espírito de Dionísio, ele tinha recentemente desencarnado e está localizado numa região próxima à Terra, uma região, né, um asilo, uma região de repouso próximo aqui à nossa região, né, da crosta terrena. Muito bem. E essa história, esse capítulo, ele se inicia quando o espírito de Euclides solicita ao orientador Alexandre que autorize a esse irmão Dionísio, recém-desencarnado, a se manifestar na reunião da qual ele participava quando ele estava encarnado. E o espírito de Euclides, ele é muito próximo a todos os trabalhadores daquela reunião mediúnica, a família também do Dionísio. E ele então vai argumentar junto ao orientador Alexandre qual é a importância que seria de ter o espírito de Dionísio numa reunião mediúnica, tá? E o orientador Alexandre, então, ele começa a argumentar que, naquele momento, ele não acreditava que a presença de Dionísio numa reunião mediúnica seria de valor, porque ele nos coloca naquele momento, primeiro, Dionísio era um recém-desencarnado, ainda se apresentava extremamente alterado a sua conformação espiritual no sentido emocional, psicológico, extremamente excitado ainda com uma desencarnação recente. Ou seja, Alexandre argumentava sobre a falta de equilíbrio, sobre a falta de uma tranquilidade desse espírito durante a manifestação. Segundo, Alexandre também ponderou com Euclides a questão dos próprios participantes daquela reunião mediúnica, visto que aqueles participantes, ele verificava que eles estavam muito mais interessados nos aspectos intelectuais, na razão, do que muito mais do que no sentimento envolvido dentro daquela manifestação. E ele temia que aquilo dali não resultasse em nenhum benefício naquela reunião. Bom, Alexandre argumenta para Euclides sobre essa questão e, mesmo assim, o espírito de Euclides, ele fala que ele achava de qualquer forma, ele compreendia a colocação do Alexandre, mas achava de qualquer forma que seria importante para os membros daquela reunião e também para os familiares de Dionísio que estariam ali presentes, terem contato com o espírito dele, tá? O pós-morte do corpo físico, e dessa forma, assim, trazer um alento, trazer um consolo para aquelas pessoas que ficassem. Bom, diante desse pedido reiterado de Euclides, Alexandre então cede e diz a ele: tudo bem, sigamos adiante então.
mas já estava Euclides suficientemente advertido da possibilidade de alguma coisa não correr muito bem. Se nós formos retornar ao Livro dos Médiuns, nós vamos verificar que no Livro dos Médiuns, Allan Kardec ele faz uma extensa análise sobre a questão das manifestações dos espíritos. E ele coloca vários itens que são importantes para que aconteça uma manifestação dos espíritos. Primeiro, o médium. Segundo, o próprio espírito comunicante. E terceiro, a ambientação que isso vai acontecer. Por que isso é importante? Kardec sempre frisava isso e orientou aos médiuns, no livro dos médiuns, sobre isso. Primeiro, não existe de um médium perfeito, porque nós estamos no mundo de expiações e provas, e, consequentemente, nós médiuns somos imperfeitos. E no momento que nós somos imperfeitos, estão envolvidos uma série de emoções, de sentimentos e de dificuldades que nós médios temos na recepção do que aquele espírito vem se comunicar. Esse é o primeiro ponto. O médium, a qualidade desse médium é de suma importância. Como nós não temos médios perfeitos, consequentemente, a nossa comunicação vai apresentar problemas na sua recepção. De outro lado, nós temos o espírito comunicante. No caso aqui do Dionísio, era um espírito recém-desencarnado, que estava ainda naquela fase de adaptação no mundo espiritual, que ele não estava bem ainda, não estava tranquilo, não estava em paz ainda. E é óbvio que a comunicação do espírito, se ele é mais desequilibrado, se ele está mais confuso, se ele está mais perturbado, obviamente, ele não vai conseguir transmitir para o médium os pensamentos e as suas ideias de uma forma clara, de uma forma transparente. E isso também vai interferir nessa comunicação. E, por sua vez, também nós temos que levar em consideração o ambiente. E Kardec sempre nos fala sobre isso. Está lá no Livro dos Médiuns. Ou seja, o local em que isso vai acontecer é muito importante. E Alexandre, o orientador, já estava preocupado com os participantes da reunião mediúnica, porque ele colocou que esses participantes, familiares e mesmo os membros daquela reunião mediúnica estavam muito mais interessados na questão intelectual, na questão de uma comprovação realmente de quem era aquele espírito, e muito menos na qualidade daquela mensagem que estava sendo transmitida naquele momento. Seguindo adiante, nós vamos verificar aqui que Alexandre, então, ele, com generosidade, ele autoriza, então, que a vinda de Dionísio aconteça no dia seguinte, ou seja, Dionísio Fernandes, né, que era o nome desse espírito, desse irmão, poderia vir no dia seguinte para se manifestar, para se comunicar na reunião mediúnica daquele centro espiritualista. Muito bem. E ele mesmo, então, ele, junto de André Luiz, se dirigem até a região onde está o espírito de Dionísio. Lá chegando, eles dizem justamente que ele fala: concluiu-me a presença do recém-desencarnado que se mantinha sob forte excitação. Ou seja, Dionísio estava numa localidade próximo à crosta terrena e que ainda estava sob uma forte excitação, ou seja, estava recém-desencarnado, ainda apresentava uma confusão, uma perturbação, não estava tranquilo. E, portanto, isso interfere na comunicação. Isso é muito importante. E aí Alexandre estabelece um diálogo com o Dionísio, explicando para ele que ele vai participar de uma reunião justamente no centro espírita onde ele era um dos membros, e que lá vai estar os seus familiares, que lá vão estar os amigos dos quais ele já participava de outras vezes na reunião, e que as pessoas estão esperando a presença dele para poderem receber
notícias dele, consolo, palavras da presença dele. E Alexandre chama a atenção justamente de Dionísio, dizendo: Dionísio, veja, você vai se aproximar de um médium, no caso, a senhora Otávia, que é um médium daquele centro espírita, que estava em melhores condições de preparação pela sua dedicação, pela sua benevolência, pela sua paciência, pela sua entrega para poder receber a comunicação de Dionísio. Mas, ao mesmo tempo, Alexandre chama a atenção dele, dizendo: Dionísio, você tem que prestar atenção na forma de você transmitir essa comunicação. Esteja sempre com o pensamento voltado a Deus, à espiritualidade, procure manter o equilíbrio, a calma. E aí foi quando Dionísio Espírito fala com o Alexandre, dizendo: Alexandre, eu, durante o tempo que eu fui orientador dessa reunião, muitas vezes eu não acreditei nas manifestações que vinham através da nossa irmã Otávia. Desconfiei de animismo, desconfiei de mistificação, e hoje me vejo aqui nessa condição de dar essa comunicação. E aí Alexandre fala: sim, porque na verdade o médium, ele apresenta as suas dificuldades, ele apresenta as suas limitações e, portanto, a comunicação, ela não é transparente. A comunicação não é uma coisa fluida como a gente acredita que seja. A gente sabe que poucos médiums têm essa capacidade tão transparente de transmitir as informações do mundo espiritual. Nós tivemos um Chico Xavier, uma mediunidade ostensiva, um coração aberto, voltado ao bem, ao amor, à solidariedade, à fraternidade, e é justamente a moralização do médium que é o fator mais importante que implica decisivamente na qualidade da comunicação entre o mundo espiritual e o nosso mundo de encarnados. Instruir-se é importante. Obter o conhecimento da doutrina espírita, fundamental. Mas, como nos disse o Espírito da Verdade, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Ou seja, precisamos ter primeiro dentro do coração o amor, a nossa moralização. Aí seremos, sim, o melhor médium que a gente possa oferecer nessa intermediação de comunicação. E aí o espírito de Alexandre, então, conversa abertamente com o espírito de Dionísio, chamando atenção para ele justamente sobre a importância dele ter tranquilidade naquele momento daquela comunicação. Bom, e aí adverte Dionísio que ele iria ser levado algum tempo antes, algumas horas antes, para a casa da médium, para poder então estabelecer uma afinidade anteriormente à reunião. Bom, dali eles se deslocam então para a casa da médium. E André Luiz segue com o espírito de Euclides, que justamente era aquele que tinha trazido a solicitação para Alexandre para que Dionísio participasse dessa reunião. Vão até a casa dessa irmã, Otávia, e lá eles dois entram e André Luiz começa a fazer uma descrição de como estava aquela casa. Então havia em um cômodo, um aposento, uma energia de paz, de tranquilidade, em que Euclides chamou a atenção que era o local em que a médium fazia as preces, as meditações, as orações dela. Ou seja, ali era um ambiente de equilíbrio, de paz, de calma. E lá eles puderam encontrar justamente essa irmã que mantinha uma paciência muito grande, que mantinha uma atitude de resignação, de renúncia ao trabalho cristão. E ela já tinha toda uma disciplina. No dia da reunião mediúnica, ela já se preparava, ela saía mais cedo do trabalho, ela já vinha preparada para justamente parar antes, fazer a meditação,
fazer as preces, se colocar numa posição mental equilibrada, em sintonia com as esferas superiores. E aí a gente chama outra vez a atenção e que Allan Kardec nos fala o quanto essa preparação ela é importante para todos nós médiuns que vamos participar de uma reunião mediúnica. É fundamental. Por quê? Porque nós muitas vezes começamos uma ligação com o espírito comunicante muito tempo antes, às vezes dias antes, às vezes um dia antes, às vezes no dia, de acordo com a necessidade do mundo espiritual. O fato é que a proximidade entre o médium e o espírito que vai se comunicar numa determinada reunião, ela começa a se estabelecer antes. Daí a importância da frequência do médium à reunião em que ele se comprometeu de estar. Porque os espíritos comunicantes, eles já vão estabelecendo essa proximidade do médium. Se o médium não vai, se rompe esse elo em que já estava acontecendo essa aproximação. Por isso que Alexandre comunicou a Dionísio: vou te levar antes à casa da irmã Otávia para que você estabeleça com ela uma aproximação. Abrindo outro parênteses, por que também durante a preparação do médium para a reunião mediúnica se pede naquele dia em que nós temos a reunião mediúnica que a gente procure harmonizar o pensamento, que a gente evite discussões durante aquele dia, que a gente vigie e ore durante aquele dia para evitar discussões, desentendimentos, desavenças com quem quer que seja, para que isso não afete a nossa presença no momento da reunião. Porque senão a gente já chega na hora da reunião agitado, irritado, nervoso, ansioso, e isso decisivamente vai impactar na qualidade da comunicação com o espírito. Então, aquele dia tem que ser um dia em que possamos estar com o pensamento voltado para as esferas superiores, procurando nos harmonizar o máximo possível, a alimentação mais leve possível. Aqueles que puderem não comer carne, não comam carne. Aqueles que puderem ter uma alimentação mais leve possível, para facilitar também esse intercâmbio com as áreas de energia do nosso corpo e a passagem da energia por ele também. Isso implica decisivamente o momento da comunicação. Então, são vários fatores que influem. E aí, esse espírito de Euclides, ele começa, então, a mostrar a André Luiz aquele ambiente em que justamente essa irmã ela vivia, as qualidades daquela irmã voltadas para a entrega e o trabalho justamente como médium. E aqui a gente também fala um pouco sobre mediunidade no sentido de que ser médium, tá? E Allan Kardec esclarece isso bem no livro dos médiuns, em que ele nos diz que ser médium é todo aquele que recebe e percebe, né, a influência dos espíritos em maior ou menor grau, ou seja, todos somos médiuns em maior ou menor grau, tá? E a questão é nós sabermos que essa comunicação ela se estabelece não somente numa reunião mediúnica. Somos médiums 24 horas por dia. Não é somente dentro de uma casa espírita, não é somente numa reunião mediúnica ou numa reunião de desobsessão que vamos efetivamente exercer a nossa mediunidade. Não. A mediunidade é justamente esse trabalho que nós vamos exercer 24 horas por dia nas nossas vidas, junto com as nossas famílias, no trabalho, na vida social, onde for. É o exercício da mediunidade porque passa pela fraternidade, pela solidariedade e, acima de tudo, pelo amor. Então, ser médium é agir de uma forma cristã, com moralidade, ao longo das nossas vidas. Aí sim, quando a gente for para uma reunião mediúnica, nós estaremos preparados
para estabelecer uma comunicação mais saudável e transparente com aquele espírito que esteja ali para poder conversar e expressar o que ele precisa dizer. Então, naquele momento ali, o que que acontece? Naquele instante em que Euclides, em espírito, e André Luiz estão na casa da irmã Otávia, eles vão mostrando o ambiente. Mas, como as nossas vidas, a vida dela também não era uma vida de total equilíbrio, como a gente pode dizer, de flores, de harmonia. Ela tinha um marido, o Leonardo, que era um homem ainda muito perturbado emocionalmente, perturbado espiritualmente, dependente ainda do álcool, violento nas suas atitudes, nas palavras, agressivo. E nós sabemos que quando existe todo um trabalho preparado, os nossos irmãos ainda envolvidos com as sombras, ainda perturbados também dentro das suas angústias, vão influenciar de forma negativa para que aquela reunião ela não aconteça, para que o que está se programando possa sofrer algum dano. E aí, o que a gente percebe é que esse irmão, ele vai querer, de alguma forma, perturbar o que está acontecendo, como nós vamos ver. Bom, quando estava próximo da reunião mediúnica, cerca de algumas horas antes, o espírito de Dionísio é levado, então, por Euclides, espírito, até a presença da irmã Otávia. Para quê? Como o Alexandre falou, haveria uma necessidade dessa proximidade, como eu estava conversando com vocês agora. O espírito então, de Dionísio se aproxima da irmã Otávia. Mentalmente, através do pensamento, ele começa a estabelecer uma ligação das ideias dele com ela. Para quê? Para que ela passe a conhecer um pouco mais do que estava acontecendo com ele. Isso é uma coisa muito importante. É que nem eu vim hoje aqui para essa conversa entre nós. Para que eu pudesse conversar isso, eu precisei ler, eu precisei estudar, eu precisei me familiarizar com o tema, procurar outras fontes para poder trazer mais informações. Então, eu fui me aproximando desses livros, desses conhecimentos. Da mesma forma, na hora dessa reunião mediúnica, previamente, o espírito comunicante se aproxima do médium, começa a falar com ele, começa a conversar mentalmente, falar das intenções, das necessidades, das dores, dos sofrimentos. Por isso que muitas vezes, no dia da reunião mediúnica, muitos de nós nos sentimos mal, sentimos algumas coisas estranhas, sentimos dores de cabeça, mal-estares, tonturas, e aí incorremos muitas vezes num erro, quer dizer, hoje eu não vou à reunião, não estou me sentindo bem, deixa para ir na próxima vez. Quando não? Quando, na verdade, é a proximidade de algum irmão que se encontra num estado de perturbação e de sofrimento e que está se aproximando de algum de nós para estabelecer uma ligação e facilitar a comunicação daquela dor, daquele sofrimento no momento da reunião mediúnica. Então, não devemos faltar à reunião porque naquele dia eu não estou me sentindo bem. Pelo contrário, devemos ir porque muito provavelmente, é lógico, existem suas exceções, que muitas vezes adoecemos mesmo, né? Mas, retirando as doenças físicas que podem nos acometer, grande parcela delas pode estar relacionado justamente à proximidade de algum irmão que vai estabelecer a comunicação na hora da reunião. Então, devemos estar lá presentes. E foi o que aconteceu ali. Dionísio se aproxima da irmã Otávia, estabelece uma conversação mental com ela, através do pensamento, e ela, então, na tela mental, começa a se lembrar do amigo Dionísio, dos encontros, da família, dos momentos dentro do centro espírita, e com isso vai se estabelecendo uma afinidade dentro dos dois, para que no momento da reunião facilite aquela comunicação. Bom, isso feito, então,
a gente vai ver que, num determinado momento, que isso estava acontecendo 1 ou 2 horas antes do início da reunião mediúnica. E aí, naquele momento em que se estabelece essa comunicação, daqui a pouco, quem chega em casa? O marido da irmã Otávia, o Leonardo. Esse irmão em dor e em sofrimento, que chega alcoolizado, gritando, brigando, reclamando. E aí Otávia vai lá recebê-lo, serve o jantar que havia preparado, com carinho, com paciência para ele, e comunica ao Leonardo de que às 20 horas antes ela teria que estar no centro espírita, porque era o dia dela, né, estar no trabalho mediúnico lá. E ele, dominado pelos irmãos também sofredores, no mesmo nível de vibração do dele, diz que não, que de jeito nenhum, de maneira nenhuma, ela vai sair de casa naquela noite. Que ela não vai mais para centro espírita nenhum, que ela não vai sair. Isso causa, na verdade, dentro dela um impacto emocional e energético muito grande. Ela se desestabiliza, ela se desequilibra naquele momento. Aquilo causa um impacto nela muito grande, que afeta a estrutura do aparelho digestório, estômago, fígado, intestino. Ela se sente enfraquecida. Veja aquilo que eu estava conversando com vocês, que Kardec já fala, o quanto é importante que naquele dia que nós vamos participar de uma reunião mediúnica ou uma reunião de desobsessão, a gente vigie, a gente ore, porque a gente vai estar sob influência de irmãos nossos ainda em condição de sofrimento que querem nos desviar justamente daquele trabalho cristão. E é isso que o Leonardo estava sofrendo naquele momento. Ele permitia que esses irmãos sofredores influenciassem ele para que desviasse a irmã Otávia de ir até aquela reunião naquela noite. E ela, então, fica quieta, sofre aquele impacto energético naquele momento e fica quieta. Mas a espiritualidade, ela já estava, vamos dizer assim, prevendo que isso aí iria acontecer. Né? E, próximo ao horário de começar a reunião, a tia de Leonardo, Georgina, vai até a casa deles. Entra ela junto com o espírito, que era um guia espiritual dela, e ela vai até a irmã Otávia e pergunta como é que está, como é que estão as coisas, e se ela já está preparada para ela ir para a reunião. E aí a irmã Otávia disse, não, eu não vou poder ir hoje porque Leonardo não está bem, ele quer se deitar mais cedo, então eu não vou poder ir à reunião. E ela sempre foi muito resignada a essa condição. Georgina já estava previamente, vamos dizer assim, envolvida na energia dos mentores espirituais para que atuassem sobre Leonardo naquele momento e dessa forma pudessem interferir naquela decisão dele. Georgina se aproxima do sobrinho e aí fala com ele justamente que ele, ela diz meu filho, que você se regale em prazeres e adie sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir. Mas advirto, quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Ela continua falando. Otávio é uma esposa exemplar, tem tolerado as suas impertinências, lhe deu 2 filhos maravilhosos, educou a todos, não impeça a ela que realize o serviço divino, tá? E, portanto, você não interfira nisso. As palavras dela impactaram decisivamente sobre ele. Lógico, com um fluxo de energia, com uma força magnética muito grande no mundo espiritual através dela, causou um impacto em Leonardo e ele reflete alguns minutos, e então diz à tia que Otávia poderá ir quando quiser, desde que
seja em sua companhia. Ou seja, ali ele muda a atitude dele por uma hierarquia espiritual, um influxo magnético muito forte que veio através dessa irmã Georgina e que atuou sobre ele, e ele mudou a atitude. E aí, então, a irmã Otávia é liberada pelo mundo espiritual e ali, né, naquela liberação toda para poder participar da reunião. E eles saem da casa de Otávia e vão justamente para o centro espírita, onde vai acontecer aquela reunião mediúnica. Bom, chegando lá, o que acontece? Alexandre, um orientador, ele sempre trabalhou muito, e a gente vai ver durante esse livro todo, na questão dos mecanismos da mediunidade, no trabalho todo de energização de centros cerebrais, córtex cerebral, trabalha em cima da epífise, que é a glândula pineal, trabalha em várias áreas do nosso corpo físico, ativando elas, trazendo um dinamismo energético grande para uma melhor recepção da comunicação. E ao chegar lá, é o que ele faz. Ele começa a trabalhar nas regiões que estavam mais enfraquecidas da irmã Otávia, primeiro no tubo digestório, energizando, magnetizando o fígado, o estômago, os intestinos, aonde ela tinha se sentido muito mal quando recebeu aquele impacto energético do marido em casa. Aquilo desarmonizou ela, desequilibrou ela. Isso acontece com a gente, quando a gente se desentende, quando a gente tem alguma briga, quando tem alguma discussão, quando a gente não fica satisfeito com alguma coisa. Quantos de nós sentimos um mal-estar no estômago, o intestino desarranja, tem cólica, dá enjoo, dá mal-estar? Por quê? Descarregamos essa energia de uma forma desequilibrada pelos nossos aparelhos orgânicos. E ali, Alexandre foi ministrando um magnetismo, trabalhando as energias e restabelecendo novamente o equilíbrio daquela irmã. Dali ele parte para a parte cerebral, ativando o córtex cerebral dela, as zonas mais nobres e principalmente a epífise, que é a glândula pineal, essa glândula tão importante na comunicação entre os dois mundos. A comunicação dos espíritos com o médium, essa glândula maravilhosa que se ativa, que se energiza, que começa a irradiar uma energia muito grande, abrindo justamente o canal de comunicação entre o médium e o mundo espiritual. E Alexandre começa a trabalhar e a médium começa a se sentir cada vez mais o quê? Bem, melhor. Aqui cabe uma coisa muito importante para nós falarmos, que o título é Incorporação do capítulo. E aí dá a sensação de que o espírito de Dionísio vai entrar dentro do corpo da médium Otávia, vai se apoderar daquele corpo. E não é bem isso que a gente sabe. Tá? Então, nós vamos buscar lá em O Livro dos Espíritos, nós temos lá no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E nós vamos encontrar que Kardec coloca um item, um título chamado de possessos. E ele faz uma pergunta muito interessante aos espíritos. Ele diz: um espírito pode tomar momentaneamente o envoltório corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Ou seja, pode o espírito incorporar, o outro sai e eu entro no lugar dele? Isso pode? Isso existe? É assim que funciona o mecanismo mediúnico? É dessa forma que se dá a passividade? E os espíritos respondem: o espírito não entra num corpo como entras numa casa. Não entra. Identifica-se com um espírito encarnado, se identifica, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente.
mas é sempre o espírito encarnado quem atua, como quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode, veja bem, gente, um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Não sai um e entra o outro. Não. Pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, está aqui. Livro dos Espíritos, questão 473. E a gente vai ver, na verdade, que o termo que foi usado aqui, Kardec depois esclarece melhor que o termo possesso não é o melhor termo para ser utilizado. E Kardec, como um grande educador, como um grande pedagogo, ele primava muito por esclarecer, por definir, por trazer uma explicação clara do que significavam as palavras. Porque ele diz que, na acepção vulgar, a palavra possesso pressupõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Então, esse termo, né, a gente vai ver, foi usado na Bíblia, mas não é usado dentro da doutrina espírita, porque ele pressupõe justamente esses demônios, quando não é bem isso, né? E nem eles vão coabitar, eles não vão tomar conta daquele corpo, na verdade. Existe, é o que nos é esclarecido do processo obsessivo. Aí sim, é outra questão, é uma afinidade que um permite que o outro se aproxime e interfira nos pensamentos, nos sentimentos, nas ideias e nas condutas. É uma coisa diferente. Então, quando se fala aqui em incorporação, a gente já esclareceu. Não vai entrar um espírito e tomar conta daquele outro corpo. Não é isso. E aí nós vamos ver exatamente isso aqui, que depois de justamente haver toda essa preparação do corpo da irmã Otávia, em que Alexandre vai ministrando toda essa energia magnética, vai trazendo toda essa energização, pronto. Aí vem a descrição. Dionísio se aproxima de Otávia, e aí? Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar as possibilidades dela. Otávia mantinha-se reduzida à distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento em um impulso próprio. Aqui está esclarecido justamente pelo mundo espiritual como é que como é que se dá o processo. Otávia, ela é que tem a responsabilidade daquele corpo, daquela existência. Ela parcialmente se afasta e permite que aquele espírito comunicante possa se utilizar do aparelho corporal orgânico, ou seja, das áreas cerebrais, de toda a parte que vai ser falada, ou seja, da musculatura da laringe, das cordas vocais, da faringe, né, para que ele possa expressar o que ele precisa naquele momento. Mas ela está ali vigilante. Qualquer coisa, ela toma outra vez o controle do próprio corpo. Ou seja, não está sob o domínio nem a posse daquele irmão que é o Dionísio. A responsabilidade, o corpo é dela. E aí nós vamos ver como ela vai permitindo que aquele irmão vá falando, e ele justamente vai dando a comunicação para toda aquela assembleia que está acontecendo ali, e é lógico, o mundo espiritual está atuando naquele instante. Por isso é que de suma importância que todos essas manifestações, essas comunicações do mundo espiritual possam acontecer num ambiente que tenha uma estrutura de equilíbrio, de harmonia, como uma casa espírita, em que você tem os médiuns que já passaram por um processo de educação, de orientação, né, que estão lá com uma responsabilidade que assumiram perante aquela reunião. Tem o mundo espiritual, ou seja, os guias, os mentores que estão ali auxiliando com suas vibrações, auxiliando com o seu magnetismo, formando
a corrente vibratória para que a comunicação se estabeleça de uma forma mais adequada, mais equilibrada, que não haja justamente essas perturbações grandes naquele momento. Então, tem toda uma preparação para que aquela manifestação aconteça da forma melhor possível. Por isso, ela tem que estar num ambiente preparado, que é a casa espírita, para que não aconteça isso em lugares em que as pessoas vão ficar numa situação delicada, uma situação perigosa, tanto para o médium como para aqueles participantes que estejam ali. E aí nós vamos ver que essa manifestação de Dionísio ela vai acontecer, ele consegue se comunicar, utilizando justamente o corpo da irmã Otávia, o aparelho fonador, ativando a parte cerebral, utilizando-se a fala, porque existe uma área cerebral nossa responsável pela fala, e aí ativa-se essa área e você pode, utilizando-a, passar as ideias, os pensamentos que aquele espírito deseja naquele momento. Lógico, sobre o crivo daquele espírito que é o espírito que tem o corpo efetivamente, porque se aquele espírito entender que aquela mensagem não está adequada, ele pode interferir naquele momento, porque ele detém o poder sobre o corpo. Isso é importante. Nós médiuns temos poder sobre o nosso corpo. Consequentemente, o médium tem que ter o domínio, a disciplina sobre essas manifestações, porque senão o espírito vem e fala o que quer, da forma que quer, da maneira que quer, toma as atitudes que quiser. Não é assim. O médium tem e precisa ter a disciplina necessária para conduzir essa comunicação. Isso é fundamental. Isso é educação mediúnica, isso é disciplina mediúnica. E o médium estuda e precisa ter esse tipo de controle. Não é admissível que o médium perca esse tipo de controle, porque o espírito era isso, era aquilo. Não. Nós temos a capacidade de fazer conscientemente esse controle, como está descrito aqui pela irmã Otávia. Ela se afasta a uma determinada distância, mas mantém o controle da comunicação naquele momento. Bom, a comunicação ela vai acontecer, como quem leu viu, e quando termina essa comunicação, eles entendem que foi uma boa comunicação, foi tranquila, com um conteúdo importante. Aí nós vamos ver um outro aspecto importante que Kardec vai falar também no Livro dos Médiuns. A identidade, aqui a identidade já tinha sido revelada porque eles sabiam que era Dionísio que ia falar, mas a identidade dos espíritos numa reunião mediúnica, salvo quando são revelações, como aconteceu no Livro dos Espíritos, né, que os espíritos diziam quem eles eram, não é um aspecto importante. Você dizer que é São Luís, você dizer que é um Picasso, você dizer que é um Chopin, você dizer que é um Beethoven que está ali, isso não é importante. O importante é a qualidade do contexto, da mensagem, se ela é uma mensagem que tem um cunho cristão, moral, de fraternidade, de amor. A gente fica muitas vezes preocupado com a identidade do espírito. Quem é que falou? Esse espírito, nossa, São Luís, São Francisco de Assis. Isso não é importante e muitas vezes gera vaidade, gera determinados sentimentos que são complexos. Excetuando o que foi necessário durante as revelações ou durante a psicografia dos livros, que você precisa saber quem são os espíritos, nas reuniões mediúnicas não se faz necessário a identidade do espírito. Se faz mistério, que a gente preste atenção qual é o contexto, qual é o miolo da mensagem. É cristã? Então, bem, não é cristã, é duvidosa, não estimula coisas dignas, boas, nobres, fraternas, solidárias, de amor. Então, atenção, porque de repente não é uma mensagem de um espírito que venha com uma intenção de amor, de fraternidade, de construir algo melhor. A mensagem termina e aí fica uma mensagem final que justamente qual é? É que quem estava ali, e Alexandre já tinha posicionado, estava mais interessado numa questão de saber quem era o espírito. Eles queriam a confirmação de que era o Dionísio e queriam detalhes para poder dizer, não era ele mesmo. Não, não é. Não é. Estavam ali mais com cunho só investigativo e não
procurando entender a mensagem no cerne dela, no íntimo dela, uma mensagem de amor, de um espírito que trabalhou, de um espírito que estava numa nova dimensão, que estava entendendo agora o que significava o mundo espiritual. Não era mais Dionísio encarnado, era Dionísio espírito, que agora já tinha uma visão, mesmo que curta, diferente. Tá? E aí termina e eles, não, muitos, a maior parte, não acredita que seja o Dionísio, duvida da mediunidade da irmã Otávia, acha que é um animismo, uma mistificação dela, porque, na verdade, Dionísio não deu nenhuma característica que comprovasse que seria ele mesmo, e aí a gente entra pelo que nós somos, que é a desconfiança, que é começarmos a falar mal do outro, é começarmos a dizer coisas erradas quando não sabemos é nada, na verdade. Né? E o espírito Alexandre, ele finaliza, né, justamente nos dizendo: quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Que André Luiz fica revoltado e diz: poxa, com um trabalho enorme da médium, nosso, de todo mundo empenhado nessa comunicação, e as pessoas aqui ficam só duvidando da comunicação, dizendo que é uma mistificação, que é um animismo da médium. E aí é quando Alexandre coloca isso. Poucos se propõem a ajudar, muitos a duvidar. E aí levanta uma série de questionamentos, de maledicência, de mentiras. A gente tem que estar sempre atento a esse tipo de conduta nossa, porque, na verdade, a gente não sabe nada. Nosso conhecimento sobre o mundo espiritual é muito, muito pequeno, mas a gente se sente, dentro da nossa vaidade, muito grande, em que a gente pode fazer uma série de colocações e críticas e censuras. Então, essa questão que é colocada aí por ele, eu acho fundamental dentro disso tudo aí. Meus irmãos, eu acho que, pelo que eu estou olhando aqui, eu já cheguei nos 50 minutos aí do nosso tempo, tá? Do livro. É um capítulo bastante interessante. Eu acho que vale a pena a leitura e também a busca no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, porque Kardec está sempre nos embasando de uma forma sólida dentro da doutrina sobre vários aspectos que estão contidos nesse livro maravilhoso, Missionários da Luz. E segue a orientação agora dos nossos colegas Fernando e Helena agora. Obrigado, Nilton, pelo seu esclarecimento, pelo seu estudo, pela sua boa vontade de estar conosco. Espero que você continue conosco nos outros livros, que nós iremos dar continuidade do estudo. Com certeza. E que nós temos ainda 8 minutos. Quem tiver alguma pergunta, é só abrir o microfone. É, boa noite, foi muito bom, Nilton. Maravilhosa a sua colocação. Eu só queria que a gente conversasse um pouquinho nesses minutos, né? Para dar vontade, para dar oportunidade para os colegas, sobre essa questão do animismo, que também é trazido no livro, né? Quer dizer, o capítulo traz várias informações e você fez um recorte muito bacana. Mas também podíamos falar um pouquinho nessa questão do animismo, né? Que é um grau que vai se... Esse animismo ele faz parte de toda a comunicação porque passa pelo médium, não é? Mas que conforme o médium vai se moralizando, se estudando, ele vai se qualificando e esse animismo ele vai se diluindo, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí mesmo que você falou. O animismo faz parte da comunicação, na medida em que nós não somos perfeitos. Então, é óbvio que vai sempre ter uma parte do médium em algum momento. Mas, como você bem colocou, à medida que nós vamos nos moralizando, o médium vai adquirindo mais experiência na comunicação,
vai se entregando no sentido de se tornar o mais fluido possível. O que é fluido? Dele interferir o menos possível com os pensamentos, com as suas ideias, o que não é simples, o que não é fácil. Que é isso que eu estava falando. Vamos dizer que um dia o médium ele está mais tenso, ele está mais angustiado, ele está mais agitado, a gente interfere com o nosso pensamento, com as nossas ideias, a gente facilita ou a gente bloqueia. Às vezes o espírito quer se expressar um pouco mais, a gente bloqueia o pensamento dele, a gente interfere. Então, é um processo longo, né, de aprendizado, de construção dessa educação, mas que só vai acontecer na medida em que você pratique, né? Assim, o médium só vai efetivamente conseguir enfrentar o próprio animismo na medida em que ele pratique, ele participe, ele estude, ele corrija, ele aceite que as pessoas que estão à volta dele possam dizer para ele sobre o que está acontecendo. Porque nós, que somos espíritos, a gente tem muito melindre com sermos chamados a atenção, alguém dizer alguma coisa, tudo é com muito dedo, meu irmão, e não sei o quê. Aí a pessoa já fica chateada, fica, né, magoada, porque acha que a mediunidade que tem é maravilhosa. Não é assim, nós somos imperfeitos. Que bom que vai ter alguém que possa chegar perto e dizer, meu irmão, acho que dá uma pensada nisso aqui, talvez isso aqui tenha ficado de mais ou de menos, né? E talvez isso aqui possa te ajudar aqui, ali ou acolá. Eu acho que isso é importante, porque ajuda na construção e nesse conhecimento e nessa melhoria do médium, porque a gente não percebe muitas vezes o que está acontecendo, né? A gente não percebe. Por exemplo, o que eu posso falar de mim? A sensação que eu tenho muitas vezes, o que é? É como se alguém chegasse do meu lado, sentasse do meu lado, o espírito sentasse do meu lado e alguém começasse a falar próximo, mas não é falando dentro do ouvido, é dentro da cabeça, né? Aí o meu pensamento vira o pensamento daquela pessoa. Só que aí o pensamento vai junto, é o meu e o dele. Aquilo vai fluir tanto melhor quanto eu permitir que aquelas ideias elas saiam, mas ao mesmo tempo eu tenho que filtrar, porque eu não sei muito bem o que o espírito está querendo dizer. Vai que ele começa a querer xingar todo mundo, falar um monte de coisas que não cabem naquele momento. Eu preciso estar ali de olho naquilo, mas ao mesmo tempo eu também preciso permitir que ele se expresse na dor, no sofrimento, na orientação, na ajuda que ele queira dar. Aí é que vem, né, esse equilíbrio nosso de poder saber entre uma coisa e outra. Agora, eu só consigo aprender isso fazendo, né? E podendo ter as pessoas em volta para ajudar. Tipo assim, ó, eu acho que isso aqui foi demais, foi de menos. Faltou alguma coisinha. O que houve? Você bloqueou? Não facilitou? Parece que você hoje estava meio travado. O que aconteceu? Isso é importante, né, Helena? Mas não pode ter, né, o milímetro, que a gente sabe que dentro do, né, do nosso mundo espírita a gente tem um milímetro, né? Se vier falar, nossa senhora, o médium fica danado da vida, que é bichinho, mas não deve ser, né? Pelo contrário, né? Estou falando muito, né? Deixa o pessoal falar. Obrigada. Temos aí 3 minutos. Ficaram tímidos, hein? É. É, Newton, eu vou ver fala se mesmo. você, em 3 minutos, você esclarece algo aí. Às vezes eu percebo que tem médios que muitas vezes, ao ver aquela aproximação do espírito e você no diálogo com ele, ele não consegue sair daquela sensação do irmão, em que no diálogo você tenta tirar ele daquela inércia para tentar apresentar uma solução e o médio fica preso naquela sensação. O que ocorreria nessa ocasião com o médio em si? Fernando, isso aí é bem complexo isso aí. Eu acho que tem muitos fatores aí envolvidos. Que viu uma coisa que a gente médium sofre e que faz parte até desse animismo, é assim, se você não estiver muito bem, vamos dizer que você está passando uma fase que você não está bem, você está angustiado, você está ansioso, ou você está triste, o médium expressa isso na hora.
tá? Ele vive essa emoção também naquele momento ali. Isso pode ficar mais forte. E eu já percebi que muitas vezes o médium, às vezes, mergulha também num processo dele. Tem que ter uma atenção, porque às vezes ele mergulha no próprio processo emocional dele, psicológico dele, naquele momento. É como se a aproximação do espírito desse uma acelerada naquilo, entendeu? Ele já foi para lá, ele não está muito bem, está passando uma fase de angústia, está meio um pouco deprimido levemente, mas aí na hora que ele se aproxima daquele espírito, o espírito é como se desse uma apertada no acelerador e ele mergulha. E às vezes o médium mergulha também numa emoção e não consegue sair daquilo. Já observei isso, tá? Outras vezes eu observo também que tem situações de que o médium tem até dificuldade por medo também. É uma situação complexa. Eu lembro que quando eu comecei, tinha alguns espíritos que mergulhavam numa emoção e o que eu tinha medo. Era um sentimento assim que eu senti que o espírito não estava bem, estava perturbado, estava conturbado, e aí mergulhava aquela emoção e eu junto com ele eu me assustava com aquilo e não conseguia raciocinar, tipo assim, peraí, como é que eu vou ajudar isso aqui? Como é que faz isso aqui? Aí eu mergulhava dentro daquilo. Como é que você sai daquilo? Assim, o orientador, como é que ele pode ajudar? Se você vê que o médium não está conseguindo sair daquilo, você vai ter que interromper em algum momento aquela comunicação, que ela não vai mais para lugar nenhum, né? Ela vai chegar numa encruzilhada. Eu acho que quem está ali, né, o doutrinador, o orientador, o facilitador, né, o nome que quiser dar, ele vai ter que interromper para trazer o médium de volta. E aquilo vai ser um aprendizado. Eu acho que o que precisa muito quando termina as nossas reuniões, é poder falar. Eu acho que tem que ter toda reunião mediúnica, tem que ter um espaço para se falar. O que que eu senti, o que que eu não senti, qual foi a dificuldade, percebi isso, percebi aquilo. Eu acho que isso não pode deixar de ter nas reuniões mediúnicas, entendeu? Porque aí você abre um espaço para, né? Ó, isso, aquilo, e o orientador explicar: olha só, gente, a gente está abrindo esse espaço agora no final, não é para criticar ninguém, não é para censurar ninguém, não tem nada certo nem nada errado. Nós estamos aqui para nos ajudar, para crescermos juntos, para ninguém sentir que está sendo criticado, né? Que às vezes o médium não quer falar um troço porque o outro fala: não, mas você aí errou, não é isso, você tem que fazer aquilo. Não é isso. A reunião ali é para cada um abrir o coração, dizer as limitações, as dificuldades que está sentindo, e aí um e outro vai falando e pode ser ajudar, que a gente vai construindo isso. O que não pode é construir isso aí em silêncio. Eu acho que isso é um problema que a gente tem, né? Às vezes as reuniões terminam e você não tem essa construção de uma reflexão final, que eu acho que precisa ter essa reflexão. Que às vezes o médium sai: tá todo mundo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá bem, não. Alguma coisa aconteceu e que a pessoa não está bem, né? E é legal você abrir ali no momento: gente, vamos falar um pouquinho, fala o que você está sentindo, ficou bem, sentiu, ah, não, senti um troço estranho, o que que é? Ah, não sei bem o que que é, né? Dividir isso, porque vai auxiliando a construir como é que é o melhor caminho para cada um, né? Falou, doutor. Muito obrigado. Passou, mas já estamos 2 minutos Passou, né? além do tempo. Não, mas foi muito Falamos pra esclarecedor. caramba. Não, é muito bom. Foi muito esclarecedor. Muito Fala pra obrigado, caramba. Newton. Eu adorei, eu acredito que o grupo, eu vou falar em nome do grupo, adoramos seu esclarecimento no estudo e que você continue conosco nessa empreitada aí Com de André certeza. Luiz.